Então, vamos hoje começar a terceira série. Vamos para o primeiro episódio. Qual série é essa? Nós vamos falar e focar num confronto interior. Então, a gente vai sair da superfície e vamos entrar profundo no nosso ser. Sabemos que muitos cristãos conhecem verdades espirituais, mas muitas vezes se sentem presos a mágoas, feridas, dores antigas, ressentimentos, pensamentos destrutivos e comportamentos não transformados. Então, hoje a gente vai falar sobre o perdão. Ele é a chave essencial para a nossa libertação. E muitas vezes a gente fica assim, por que é tão difícil perdoar, especialmente quando nos sentimos injustiçados, caluniados? Mas é algo que o Senhor proveu. A forma, a condição, o recurso para que a gente consiga perdoar. Deus mesmo é que nos dá a condição. Então, eu quero começar orando, pedindo a Deus que nos... nos libertem das prisões emocionais que nos impedem de viver plenamente do aquilo que Deus tem para nós. Nós veremos o poder libertador do perdão. Que as minhas palavras possam penetrar no seu coração, porque a minha intenção é cooperar com você para que você seja liberto dessas cadeias, dessa prisão que é a falta de perdão. Bom, vou continuar pedindo toda vez, que você veja o vídeo até o fim, que assine o canal, clique no sininho, compartilhe essa página, o vídeo, comente. Quem sabe tem alguém que está precisando de ouvir essas palavras agora, nesse exato momento. Bom, eu vou começar com uma parábola, porque, eu acho que ela vai detalhar, um pouco mais essa questão da prisão emocional. Havia em uma antiga vila um homem que certa vez foi profundamente ferido por alguém em quem confiava. A traição foi severa, a dor foi real. As palavras recebidas marcaram sua alma como se fosse um ferro em brasa. Nos primeiros dias ele chorou. Nos meses seguintes reviveu cada detalhe, cada palavra. E com o passar dos anos, ele transformou sua dor em prisão. Embora ninguém mais o mantivesse cativo, ele mesmo construiu dentro de si uma cela feita de ressentimento, mágoa, lembranças, amargura. Todos os dias ele revisitava sua ferida. Ele repetia, foi injusto. Eu não merecia isto. Nunca esquecerei, nunca perdoarei. E as paredes da prisão tornaram-se mais fortes a cada lembrança alimentada. Curiosamente, a pessoa que o feriu, continuou a sua vida, mas ele continuava preso. Os moradores da vila observavam e diziam, que triste, ele ainda vive acorrentado. Certo dia, um sábio ancião da aldeia veio visitá-lo. Ao vê-lo em sua cela emocional, perguntou, quem o mantém preso? O homem respondeu imediatamente, aqueles que me feriram. O sábio, em silêncio, aproximou-se da porta e mostrou algo surpreendente. A porta nunca esteve trancada. Presa à mão do homem estava a chave. Ele a carregava o tempo todo. Confuso, ele perguntou, se posso sair, por
por que continuo aqui? O sábio respondeu: porque sair exige decisão que sua dor resiste em tomar. O homem perguntou: que decisão? O sábio disse: perdoar. O homem hesitou porque descobriu algo difícil. Permanecer ferido parecia mais fácil do que abrir mão da ofensa. Então o sábio concluiu: enquanto você insistir em punir no coração quem o feriu, será você quem continuará preso. Naquele dia, em lágrimas, o homem decidiu usar a sua chave. Não porque a dor nunca existiu, mas porque escolheu não permitir que ela governasse mais sua vida. Quando saiu da cela, percebeu que o perdão não mudou o passado, mas libertou seu futuro. Isso é algo muito forte. Infelizmente, há muitos cristãos que estão presos, não por correntes externas, mas por ofensas, por traumas, por ressentimentos, por dores não liberadas. O perdão não fala, não apaga, né? Como a gente viu o passado, ele não vai falar, não houve ferida. Sim, ela houve, ela está lá. Mas esta ferida não vai governar minha vida. Então, a falta de perdão é continuar presa em uma cela cuja chave Deus já colocou na sua mão. Muitos desejam cura, mas recusam a soltar as correntes da amargura. Você está esperando Deus abrir uma porta, mas a chave Ele já colocou nas suas mãos. Perdoar não absolve o ofensor, simplesmente libera o ofendido. E a amargura é uma prisão autoalimentada. Quem se recusa a perdoar continua carregando a própria cela. A chave do perdão pode ser dolorosa de usar, mas é a única saída. O perdão não altera o que aconteceu, mas impede que o passado domine sua vida, continue acorrentando, aprisionando seu presente. E aí, vamos juntos? Eu escolho usar a chave que Deus me deu e não viverei mais preso à minha dor. A chave sempre esteve na minha mão, mas a liberdade começa quando eu decido, quando eu escolho perdoar. Então, aqui, né, nessa parábola, nessas palavras, mostra, né, o processo de aprisionamento emocional. Mas, como a gente sempre faz aqui, não é da minha cabeça que eu tiro isso, é da palavra de Deus, é a fonte onde está todo o recurso para nós. Então, vamos analisar algumas passagens. Existem muitas e muitas. Eu tive que selecionar algumas. Então, quando a gente não perdoa, a gente mantém viva a ferida e a dor causada por aquela ofensa. Isso nos aprisiona, entra naquele ciclo de ressentimento, de amargura, de sofrimento. Assim, o moço da parábola, todo dia ele revisitava. Não, mas isso foi horrível. Não, mas ele fez isso mesmo. Não, mas foi muita ofensa. Eu não merecia. E a pessoa vai alimentando, retroalimentando, alimentando. E aquilo fica como uma bola de... Lembra aqueles filmes que mostravam os escravos como eles ficavam presos como uma bola de ferro atada na sua perna? É mais ou menos isso que acontece. Então, vejamos em Mateus 18, 21 a 22. Então, Pedro, aproximando-se dele, de Jesus, disse: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar?
até 7? Jesus disse-lhe, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Então, no caso aqui, o Pedro, ele estava, tipo assim, querendo ficar por cima, porque era normal pensar em perdoar 3 vezes. Então, ele já chegou, não, eu aqui vou, né? Estou perguntando, já estou disposto a perdoar 7. Aí Jesus joga um balde de água fria nele e fala, não, Pedro, 70 vezes 7. 7 vezes 7, 49 vezes 10, 490 vezes num dia. A gente não consegue nem imaginar isso. Mas é assim que Jesus disse. É a mesma coisa que infinitas vezes que for. Tantas quantas vezes você for ofendido, você deve perdoar. Não tem limite. 70 vezes 7 num dia. E é impossível até você conviver com 490 pessoas num dia só, né? Ter uma conversa, né, com essa pessoa para ela poder te ofender, né? Então, não tem limite para esse perdão. Tantas quantas vezes você for ferido, você vai ter que perdoar. Aí eu vou ter obrigado? Não, não é obrigado. Você vai escolher, a decisão é você que toma. Só que ela é para o seu bem. Ela vai te levar à libertação. E assim, e é muito louco porque às vezes você se pega, já aconteceu comigo, lembrar de uma ofensa de mais de 20 anos. Gente, essa daí eu vou trazer, veio a memória aqui. Eu trabalhava na CEMIG e fazia parte de uma comissão que ia receber as novas instalações. E uma vez eu me senti ofendida por um colega, né? E você acredita que eu me aposentei, passou ano, entrou ano, saiu ano. Eu sempre lembrava dessa pessoa assim com um mal-estar no meu coração. Até que eu decidi, gente, foram anos. Eu falei, meu Deus, o que eu estou trazendo essa pessoa aqui da minha memória? Aí eu decidi, olha, eu libero essa pessoa. Eu perdoo essa pessoa, eu não quero trazer essa memória, uma memória ruim, sentindo sentindo aquele mal-estar da época. Então, não, por menor que seja a ofensa, por menor que seja o problema, você tem que soltar ele. Você tem que abrir essa porta, porque é uma prisão que a gente fica. Então, vamos continuar aqui em Efésios, capítulo 4, verso 31 e 32, diz assim, toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Gente, se a gente tiver consciência do tamanho do perdão de Jesus, a gente vai ter mais disposição de perdoar os outros. Eu acho que às vezes a gente não tem muita noção do que a gente merecia, de onde a gente devia estar, e o Senhor nos trouxe para a vida, Ele nos resgatou. Então, eu creio que se tivermos essa consciência, a gente vai ver que Ele perdoa a gente muito mais do que qualquer ofensa que a gente possa viver aqui na Terra. Então, essa falta de perdão, ela causa uma prisão que o Senhor quer nos libertar dela. Então, nós vimos aqui Paulo falando aos Efésios, olha, perdoai-vos uns aos outros como eu vos perdoei. E em Marcos 11, 25 também está escrito, e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Na verdade, Ele já perdoou, porque Ele nos amou antes de que a gente existisse. Olha, eu nasci em 1957, na cruz, quase 2000 anos antes, Jesus orou por mim, para que todos aqueles que haviam de crer em mim, Ele falou, Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, assim, o tamanho desse perdão é tão extraordinário que, ao ter consciência, ao buscar a palavra de Deus, eu vou
né, com essa consciência, eu falei, não, aí por que que eu vou segurar o perdão para o meu irmão ou por aquela pessoa com a qual eu convivi? Às vezes nem foi tão íntimo assim. Normalmente as maiores feridas são daqueles mais íntimos, né? Mas às vezes a gente fica chateada com uma pessoa ó, que nem era tão íntima assim. Então, às vezes, a gente carrega um monte de mágoa, de ofensa, que, como diz na parábola, o cara que ofendeu nem tá aí, às vezes nem teve a noção da ofensa, e a gente fica lá carregando aquela bola de chumbo, de ferro, né? Então, Jesus, ele conecta diretamente o ato de perdoar os outros com o recebimento do perdão dele, né? Então, ela cria essa falta de perdão, um cativeiro emocional. E aí, esse reviver da dor, esse alimentar o ressentimento que a gente já falou, a ofensa continua a nos ferir, ela fica lá, ela fica viva, ela parece que não dorme, ela está lá e toda hora a gente vai lembrando, é como se fosse um cutucão naquela ferida. Então, essa prisão nos impede de experimentar a paz, a alegria, a liberdade em Deus, né? Elas são correntes que nos prendem ao passado. Então, o perdão é um ato de libertação, é um ato de escolha, é uma decisão. Perdão não é um sentimento, mas uma decisão deliberada de liberar a vida daquela pessoa que nos ofendeu, confiando que Deus é Deus de toda justiça. Como a gente viu lá na parábola, a ferida não, tipo assim, o passado não foi apagado, a coisa de fato aconteceu, mas é você que renuncia à vingança, é você que renuncia a carregar essa dor presa no seu coração. E esse rancor que você traz, muitas vezes a gente nem percebe. Olha, em Lucas 6,37 está escrito, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Então, assim, ele já perdoou, mas no dia a dia, quanto mais você perdoa, mais você abre o coração para compreender a grandeza do perdão de Deus e mais liberdade ele vai ter de operar no seu coração para te trazer a paz, te trazer a alegria, te trazer o conforto. Ai, gente, desculpem. Vai chegando assim, quase o inverno, né? É mais difícil para mim, mas eu tomo medicação, eu estou medicada, mas ainda não estou livre dessa tosse. Em Colossenses 3,13 está escrito, suportando-vos e perdoando-vos mutuamente. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazeis vós também. Então, é perdoar, é ser ativo, né? Em Pedro, 1 de Pedro 4,8, também fala, mas sobre todas as coisas, tende amor fervoroso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, assim, sobre tudo, né? O que está sobre tudo é o amor. E é esse amor que vai te fazer perdoar. Amor a Deus, você vai crer, vai confiar que ele vai ser capaz de tirar essa dor, essa ofensa de você. Então, o perdão é essa escolha que a gente faz por amor, mesmo sem vontade. É uma decisão, você escolhe. Não significa que eu vou esquecer, que nunca mais eu vou lembrar, que eu vou aprovar aquele erro, que eu vou restaurar a confiança. Muitas vezes, a Bíblia fala, se possível, tede em paz com todas as pessoas. Às vezes, tipo assim, o perdão, ele vai liberar aquela pessoa. Não quer dizer que você tem que trazer ela de volta para a sua cozinha, mas você tem que liberar, tem que perdoar. Você não vai manter aquela ferida, aquela mágoa toda vez que você lembra, é uma dor. Mas você também não é obrigada a conviver com aquela pessoa, né? Então, você vai liberar ela da dívida que ela tem, abrir mão do direito de vingança
e permite que Jesus é o juiz, não somos nós. A gente nem sabe, muitas vezes, o que levou a pessoa a fazer isso, ou às vezes a pessoa nem queria. Era gente que estava, sei lá, talvez estava num mau dia, não percebeu. Então, essa decisão de perdoar, de liberar a pessoa, é isso que vai quebrar essa corrente emocional. Então, e ele é um reflexo do perdão de Deus em Cristo, que ele já fez, que já nos ofereceu, né? Então, nós já vimos aqui o Efésios 4, o 31 e 32, e ele é muito importante porque perdoando-vos uns aos outros é um mandamento, assim como Jesus nos perdoou, né? E Colossenses 1 também diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, no qual temos a redenção, o perdão dos pecados. Então, se ele já nos trouxe, por que nós vamos reter o outro? Então, não tem lógica, mas a gente funciona assim, né? E 1 de João 4,11 também vai falar: se Deus de tal maneira nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. E é esse amor que vai nos levar a perdoar. Quando a gente compreende a grandeza, a magnitude do perdão de Deus, aí a gente vai se dispor, né, a tomar a decisão de perdoar os outros. E os benefícios dessa libertação? Olha só, não é apenas, eu falei, tem que obedecer, mas não é apenas um ato de obediência. Tem sim, mas você mesmo vai ganhar com isso. Entende? Olha só, em Mateus 6, no verso 14 e 15, está assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Uai, mas aí você vai falar para mim: mas você já não disse que ele perdoou lá? Sim, ele perdoou, te deu toda a condição de ir para o reino dele, de receber o perdão. Mas se você não aceita esse perdão, se você então não se aproxima dele, você vai continuar a ofender, a ser ofendido. Então, existe uma justiça. Deus é amor, mas também é Deus justo. Então, ele está te dando todas as chances, todas as opções de você escolher ficar livre dessa prisão. Se você não escolher a liberdade, você vai ficar preso. Não é maldade de Deus, é escolha, né? Então, é algo assim... eu nem encontro palavras para falar da importância, do valor. E em Provérbios 17, 22 está escrito: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. A amargura e o ressentimento abatem o espírito, enquanto o perdão traz um coração alegre. Então, a amargura que você tem, ela faz mal. Ela faz mal até para a sua saúde. Então, assim... você, pelo seu próprio bem, né? Liberar o perdão vai te trazer mais saúde. O Salmo 32, 1 e 2 também vai falar: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade e em cujo espírito não há engano. Então, assim... bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz aquele, né, que Deus perdoa. Ele já perdoou, mas você tem que receber esse perdão, você tem que sentir esse perdão e agir como perdoado, né? Então, o perdão nos livra do peso emocional que nos aprisiona. Ele traz uma paz interior, o coração pesado vai embora, fica a serenidade. Os relacionamentos vão melhorar, porque você não vai ficar com aquela cara emburrada sempre, aquela cara fechada sempre. Então, é uma cura, é uma restauração, tanto nos relacionamentos com Deus quanto com as pessoas.
E é uma liberdade de seguir em frente. Você nem mais vai lembrar daquela pessoa. Se lembrar, não vai doer mais, porque você já entregou, né? Então, essa disposição de perdoar, ela mantém nossa comunhão com Deus desimpedida. Não tem nada que nos vai impedir de nos relacionar com Deus. Então, e agora vamos ver, como é que eu consigo praticar esse perdão? É um processo, ele exige uma decisão, é um processo, porque desde que você decidiu até você praticar, não é instantaneamente. Tomara que seja, mas nem todas as pessoas você vai conseguir perdoar instantaneamente. Às vezes você nem vai lembrar, né, daquela ofensa, daquela situação, porque, pelo menos para a maioria das pessoas, são muitas as ofensas, né? Então, ele é um processo que ele pode exigir tempo, esforço, mas o Espírito Santo está aí para te ajudar. Em Mateus 18, eu li o versículo 21 e 22, quando Pedro pergunta, quantas vezes eu devo perdoar? Ele fala, 70 vezes 7, que dá 490. Aí Jesus vai contar a parábola do credor incompassivo. O que é essa parábola? É que havia um servo que devia, mas muito dinheiro. É uma coisa assim, muito dinheiro, que ele gastaria assim, ele não conseguiria pagar a vida toda, porque se convertesse em salário, acho que era... eu não me lembro exatamente a medida, né, para a gente transformar num dinheiro atual, mas era uma coisa assim impagável. E ele pediu, não, meu senhor, me perdoe, eu vou pagar, me ajuda, tem misericórdia de mim, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E o senhor dele perdoou. Uma dívida impagável, imensa. Aí o servo foi andando no caminho, encontrou uma pessoa que devia só um tiquinho de dinheiro para ele. Ele pegou aquela pessoa, apertou o pescoço, me paga. A pessoa falou assim, não, me perdoa, ele não quis perdoar e levou a pessoa para a prisão. Mas aí aquilo não ficou em segredo. Outras pessoas viram e foram lá falar com o senhor. Sabe aquele a quem o senhor perdoou? Pois é, ele encontrou um companheiro que devia muito menos a ele e não perdoou. Aí o senhor falou assim, o quê? Eu perdoei aquela fortuna e ele não perdoou essa merreca de dinheiro? Foi lá e prendeu ele. Pronto. A parábola mostra o quê? Ele foi perdoado de uma fortuna e não pôde perdoar o amigo por alguns dinheiros? Então, gente, essa parábola Jesus quis dizer que o 70 vezes 7, que dá 490, sempre você vai abrir o coração para perdoar. E assim como o Senhor nos perdoou essa dívida enorme que nos levaria à morte, o Senhor nos resgatou, né, das trevas para o reino da sua verdadeira luz, então nós vamos fazer. Então, nessa parábola tem uma consequência. O cara, ele teve escolha, ele não quis perdoar quem devia pouco, mas aí o senhor dele faz o papel do juiz aqui, viu que ele não foi corretamente e levou ele para a prisão, e que ficou, imagino, para sempre, porque como é que ele ia pagar? Então, em Efésios 4:2 também vai falar, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, é um outro versículo que não fala diretamente do perdão, mas nos ajuda a perdoar. Se você for humilde, se for manso, longânimo, pensa assim num elástico, é um ânimo longo que estica, né? E suportar um ao outro. Então, isso vai nos ajudar. Em Romanos 12:19 também está escrito, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira de Deus, porque está escrito, minha é vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, confiar que Deus está julgando, não sou eu que tenho que fazer a justiça com as próprias mãos. Então, vamos lá. Como praticar o perdão em passos práticos? Confiar a Deus toda justiça,
Orar para que o Senhor te dê forças para perdoar aquela pessoa, pedir o Espírito Santo para ajudar a liberar aquela pessoa, reconhecer a dor, não adianta você passar pano e dizer, não aconteceu nada, a ferida está lá. E essa oração, você ora a Deus pedindo para nos dar força para exercer o perdão e orar pela outra pessoa, quem te ofendeu, porque aí você vai liberar aquela pessoa, liberar a dívida, confiar que Deus é justo. E às vezes tem coisas tão pesadas que às vezes é necessário você compartilhar com uma outra pessoa para, né, te ajudar ali. Então, assim, já vamos partir para a conclusão, né? A falta de perdão, nós vimos que o quê? Aprisiona, né? E nós devemos perdoar, mas não é esquecer, não é negar a dor, é liberar a cura. Então, nós que fomos perdoados por Deus, por uma gigante dívida, vamos perdoar aqueles que nos ofendeu. Quem foi perdoado deve perdoar. Perdoem como Cristo vos perdoou. Então, concluindo, o perdão não é uma opção, mas é um mandamento, é uma chave para a liberdade emocional e espiritual. A falta de perdão gera prisão. E essa escolha de perdoar é uma escolha libertadora. O perdão, assim, ele vai trazer aqueles benefícios que a gente já falou para você. Então, eu vou te pedir, olhe para você mesma, identifique algumas prisões emocionais, identifique pessoas que você traz aquela dor no peito quando você lembra delas. Então, assim, a porta dessa prisão, ela só pode ser aberta por dentro, e a chave é o perdão. E eu vou pedir também para você fazer um exercício prático. Liste algumas pessoas que você lembra delas com dor no coração. Escreva uma carta, mesmo que você não entregue, escreva uma carta para essa pessoa, expressando sua dor, mas declarando o seu perdão. E você também pode olhar para a sua vida e ver que essa falta de perdão pode estar interferindo em outras partes, na sua saúde, nos relacionamentos, na sua própria fé. Então, é uma decisão prática e nada como você liberar o perdão. Olha, pelo menos todas as pessoas que eu lembro, eu já pedi. Alguns muito difícil, mas a gente tem que fazer. E é melhor a gente começar logo, porque eu acho que o próprio Espírito Santo vai trazendo a memória e a gente vai liberando as pessoas e vai ficando mais leve, mais solta. Aquela bola de ferro saiu da gente. Eu vou orar. Senhor Deus, abençoe cada um que chegou até aqui, Pai. Tenha uma ótima semana no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Senhor Jesus já nos perdoou e nos dê força, Senhor, para perdoar cada um que nos ofendeu. E que você consiga, em nome de Jesus. Muito obrigada a você que chegou até aqui. Beijo no coração e até a próxima.